O empresário chegou em casa e o que viu entre seus gêmeos e a faxineira o deixou sem palavras. Caio travou no batente quando percebeu Renata cantando baixo no microfone, com calma e firmeza, enquanto Ícaro dedilhava o violãozinho e Benício sustentava o ritmo nos bongos, os dois serenos e atentos nela. Caio não se mexeu. Ficou exatamente onde estava, com o ombro encostado na parede do corredor e os olhos fixos naquela cena que ele não tinha planejado encontrar. Porque naquele dia ele só queria chegar em casa, tirar o paletó, sentar no sofá e não pensar em mais nada. Mas o que estava vendo na sala não deixava espaço para nenhum outro pensamento sequer. E ele sabia disso, sentia isso, porque os olhos não saíam de Renata e dos seus dois filhos de jeito nenhum, como se o corpo tivesse decidido por conta própria que aquele momento não podia ser ignorado, que aquilo ali era importante demais para ser tratado como algo comum, como mais uma tarde em casa, depois de um dia longo, porque não era isso que estava acontecendo ali. Não era nem de longe isso. E Caio, no fundo, já sabia disso antes mesmo de entender o porquê. A gravata estava afrouxada desde a saída do escritório. A pasta ainda estava na mão. E ele não tinha feito nenhum dos dois movimentos de costume ao chegar. Não tinha ido até o armário, não tinha aberto a geladeira, não tinha chamado os meninos. Tinha parado ali no corredor como se os pés tivessem tomado a decisão de não ir a lugar nenhum. E a razão era a cena inteira na sala diante dele, viva e real, e completamente diferente do que ele esperava encontrar. Renata estava de joelhos no centro da sala, levemente inclinada na direção do microfone, com a voz saindo firme e controlada, sem pressa, sem esforço aparente, cantando uma música que ele não reconhecia, mas que soava como algo que já existia naquela casa havia muito tempo e ele é que nunca tinha parado para ouvir. E do lado esquerdo dela estava Ícaro, com o violãozinho vermelho apoiado no colo, os dedos pequenos pressionando as casas com uma atenção que não cabia no rosto de uma criança de 6 anos, a língua levemente entre os dentes de tanta concentração. E do lado direito estava Benício, com as duas palmas abertas nos bongos, marcando o tempo sem desviar os olhos dela uma única vez. Os dois completamente entregues àquilo como se o mundo do lado de fora da sala tivesse deixado de existir. Caio reconheceu alguma coisa no rosto dos filhos que ele não via havia muito tempo, talvez quase um ano inteiro, e esse reconhecimento foi o que finalmente o impediu de entrar e interromper tudo, porque ele precisava entender o que estava vendo antes de fazer qualquer movimento. Precisava dar um tempo para o que estava sentindo se organizar dentro dele antes de dizer qualquer palavra, porque ele sabia que se abrisse a boca naquele segundo, a voz ia sair diferente do que ele queria, carregada de uma coisa que ele ainda não sabia nomear direito, mas que estava bem presente no meio do peito, e ele não queria trazer isso para dentro daquele momento que estava acontecendo diante dele com uma leveza que parecia frágil se fosse interrompida do jeito errado. O que ele estava vendo nos rostos dos filhos era presença de verdade, não a distração de quem está entretido com alguma coisa passageira, mas a concentração inteira de quem está dentro de algo que faz sentido para ele, que tem significado, que puxa de dentro uma atenção que não precisa ser cobrada nem pedida, que simplesmente está lá porque quer estar. E Caio não via aquilo nos filhos desde antes de tudo mudar. Desde antes daquele período que ele ainda não conseguia mencionar em voz alta sem sentir o chão afundar um pouco debaixo dos seus pés. Tinha sido a psicóloga dos meninos, a doutora que os atendia desde o fim do ano anterior, que tinha dito a Caio pela primeira vez que Ícaro e Benício estavam apresentando um bloqueio emocional significativo, que eles não estavam conseguindo processar a ausência da mãe de uma forma saudável, que precisavam de estímulos afetivos consistentes dentro de casa e que a rotina acelerada do pai estava criando um distanciamento que ia ficando maior sem que ninguém percebesse, como uma rachadura que
Parece pequena no começo e que ninguém conserta, porque ninguém quer admitir que existe. E Caio tinha ouvido tudo aquilo, tinha acenado com a cabeça, tinha dito que ia mudar, tinha saído do consultório com a intenção sincera de fazer diferente a partir dali. Mas a semana seguinte tinha chegado com 3 reuniões urgentes e uma negociação que não podia esperar. E ele tinha prometido para si mesmo que depois daquilo ia ter mais tempo, que depois ia chegar mais cedo, que depois ia sentar no chão com os meninos e passar a tarde inteira com eles sem olhar para o celular uma vez. Mas o depois tinha ido empurrando o depois por meses seguidos. E os meninos tinham ido ficando mais quietos, mais fechados, mais dentro de um mundo que ele não conseguia acessar por mais que tentasse pela metade. E ali estava ele, parado numa porta, assistindo uma mulher que trabalhava na sua casa há 3 meses fazer o que ele não tinha conseguido fazer em nenhum dos dias anteriores. E a consciência disso pesou nele, de um jeito que não tinha como fingir que não pesava, que não tinha como colocar de lado e tratar depois. A reunião daquela manhã tinha durado quase 4 horas seguidas. Tinham discutido expansão de operação. Tinham fechado uma parceria que ia triplicar o alcance da empresa em 2 estados novos. E Caio tinha saído de lá com a sensação de que o dia tinha valido cada minuto, que o esforço tinha se justificado, que as horas a mais tinham feito sentido. Mas agora, naquele corredor, com a pasta no chão e a gravata afrouxada e os filhos a 3 metros de distância, tocando instrumentos com uma mulher que não era da família, aquela sensação tinha mudado completamente de lugar e ele não conseguia mais encontrar ela, porque havia uma outra coisa ocupando o espaço dela, uma coisa que não tinha nome de negócio, que não se resolvia em planilha, que não cabia em pauta de reunião nenhuma, e que ele devia há muito tempo a 2 meninos de 6 anos que tinham aprendido a não esperar mais por ele. Renata ajustou levemente o ângulo do microfone e continuou cantando. E a música que ela entoava tinha uma estrutura que deixava espaço para os meninos. Havia momentos onde ela abria o andamento, diminuía a própria voz e esperava. E Ícaro e Benício preenchiam esse espaço com o que tinham, um no violãozinho e o outro nos bongos. E ela ouvia, ajustava a própria voz em cima do que os meninos faziam, transformava em conjunto o que poderia ser só dela, sem tomar o protagonismo em momento algum, sem se impor, só conduzindo com uma leveza que parecia natural demais para ser calculada. E Caio ficou pensando em quantas vezes tinha visto alguma coisa assim nos últimos meses, em quantas vezes alguém tinha feito isso pelos filhos dele com aquela qualidade de atenção. E a resposta foi completamente honesta e completamente desconfortável ao mesmo tempo. Agora fecha os olhos e só sente, Renata disse com a voz calma, olhando para Benício, que estava com a postura um pouco travada nos ombros. Não precisa ser certo, não precisa ser perfeito, precisa ser sentido. Você entende a diferença entre essas duas coisas? Benício balançou a cabeça devagar, soltou os ombros e as batidas nos bongos ficaram mais leves e ao mesmo tempo mais constantes, como se o corpo do menino tivesse encontrado um encaixe que estava procurando há um bom tempo, sem saber que estava procurando. E Renata sorriu de um jeito discreto, sem alarde nenhum, um sorriso de quem viu algo acontecer, e ficou genuinamente satisfeita com isso, sem precisar que ninguém reconhecesse a satisfação dela, sem precisar de aplauso ou de confirmação. E continuou cantando sem interromper o andamento uma única vez. Ícaro levantou o olhar na direção do corredor e encontrou o rosto do pai parado ali. E por um segundo, os dois ficaram se olhando sem falar nada. E Caio esperou que o filho dissesse alguma coisa, ou parasse de tocar, ou chamasse a atenção de Renata para a presença dele. Mas Ícaro simplesmente deu um sorriso pequeno e rápido, e voltou os olhos para o instrumento, como se a presença do pai ali fosse algo natural,
como se não houvesse nada extraordinário em Caio estar parado observando, e aquele sorriso